E aí, você está achando que aprender português é mais fácil ou mais difícil do que outras línguas? E será que fazer comparações é tão difícil em português quanto em outras línguas? Ou na verdade é menos difícil? É isso que nós vamos descobrir no episódio de hoje, em que nós vamos falar de comparativos em português e tudo o que você precisa saber para formar frases com esse tipo de informação. Vamos lá? Nós podemos fazer três tipos de comparações: as de superioridade, as de inferioridade e as de igualdade. Começando pelas de superioridade, nós utilizamos a construção mais do que ou mais que. Sim, o do é opcional, então você pode escolher falar mais do que ou mais que. Por exemplo, o livro marrom é mais interessante do que o livro rosa. Aprender português é mais fácil do que você pensa. Curitiba é um pouco mais chuvosa que outras cidades do Brasil. Então, como nós vimos, fazer comparações de superioridade é muito simples, basta usar mais que ou mais do que. Porém, nós temos alguns comparativos especiais, quer dizer que eles têm uma forma própria, e eles são o melhor, pior, maior e o menor. Isso quer dizer que construções em espanhol, que são tão comuns como más grande ou mais pequeno, não são aceitas no português brasileiro. É melhor falar maior e menor. Vamos ver alguns exemplos. Voltando aos livros, o livro marrom é muito maior que o livro rosa. Por sua vez, o livro rosa é menor do que o livro marrom. Alguns filmes são piores do que outros. É melhor prevenir do que remediar. Meus amigos jogam futebol melhor do que eu. O time que eu torço é o melhor do Brasil. Agora, passando para as comparações de inferioridade, continua sendo muito simples. Nós utilizamos a construção menos do que ou menos que. Por exemplo, a vida no interior é muito menos barulhenta do que na cidade. Quanto mais nós trabalhamos, menos tempo livre nós temos. Eu tinha menos preocupações quando era criança do que eu tenho hoje. Mas também eu tinha menos liberdade do que hoje em dia. E agora, para formarmos comparações de igualdade, nós precisamos prestar atenção a alguns detalhezinhos a mais. Então fique bem atento a essa seção do vídeo. Quando nós estamos comparando características, ou seja, quando utilizamos advérbios e adjetivos, nós utilizamos a construção tão quanto. Por exemplo, o ursinho de cachecol é tão fofo quanto o outro. O meu carro é tão rápido quanto qualquer outro. Agora, se nós estamos comparando substantivos e queremos falar da mesma quantidade de algo, nós utilizamos o tanto quanto. Cuidado para não confundir o tão quanto com o tanto quanto. O tão não varia em gênero e número, enquanto o tanto, sim. Por isso nós temos tanto, tantos no masculino e tanta e tantas no feminino. Vamos ver alguns exemplos. Eu tomo tanto café quanto qualquer pessoa. A minha casa tem tantas janelas quanto qualquer casa. Eu compro tantos livros quanto o meu amigo. Agora, quando nós queremos dizer que ações acontecem da mesma forma, ou seja, quando estamos comparando verbos, nós podemos utilizar as construções igual a, como ou que nem. Por exemplo, eu durmo igual a um bebê. Eu durmo que nem um bebê. Eu durmo como um bebê. Então, resumindo as informações que vimos hoje, nós temos três tipos de comparativos: os de superioridade, os de inferioridade e os de igualdade. Os de superioridade são feitos com a construção mais do que ou mais que, sendo o do opcional. Também temos alguns comparativos especiais, como o maior, menor e o melhor e pior. Já para falar de inferioridade, basta utilizar a construção menos do que ou menos que. Agora, para falar de igualdade, nós temos o tão quanto, quando utilizamos adjetivos e advérbios. Temos o tanto quanto e as suas declinações de gênero e número, quando estamos comparando a mesma quantidade de algo. Temos também o igual a, como e
que nem quando estamos comparando verbos. E aí, por acaso agora você sabe falar de comparações em português mais do que sabia antes desse vídeo? Então, se esse vídeo foi útil para você, escreva um comentário aqui embaixo. Também não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar aprendendo português no Portuguese for You. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!